Muito bem, parece que agora vai dar tudo certo. Antes de mais nada, desculpem aqueles que tentaram assistir a aula passada. Ficou sem som, né? Além de eu estar cor-de-rosa, em pleno setembro amarelo, ficou sem áudio a minha câmera, mas parece que hoje já está resolvido. Então vamos primeiro agradecendo a todos por estarem aqui conosco mais uma vez nessa noite gelada, a todos aqueles nossos queridos que não têm frio, que estão numa outra faixa vibratória, os nossos mentores queridos, os mentores de nossas casas, os amigos que nos acompanham nesse encontro semanal, em especial a equipe do Lar Seara Esperança, Frei Abílio, Dr. Mateus, Dona Matilde, todos os demais, e especialmente, é claro, agradecemos também ao nosso Mestre Jesus, em nome de quem nos reunimos, e que nos ensinou a prece que agora fazemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade na terra, assim como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoa por nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá, estamos aqui bem aconchegados. Deixa eu ver quem mais aqui. Sandra também não vai poder participar hoje, a Irene também não, a Azul também não. Tem alguém aqui que saiu do grupo que eu não conheço? Alguém sabe quem é? Não, não vai dar para vocês verem daí, porque eu teria que colocar em modo apresentação. Não vou fazer isso agora, não tem necessidade. Então vamos lá. Nós estávamos acompanhando a leitura da Melissa semana passada, onde estavam sendo descritas as ações de socorro prestadas àqueles dois espíritos que passavam por um momento de extrema dificuldade, né? Aquela senhora, Dona Anita, e o rapaz, que tinha sido um matador profissional, e depois do término do atendimento, foi feito o encerramento das atividades, e aí tomamos o na página 156. Uma energia densa, com coloração acinzentada, foi jogada para fora. Sabrina começou a ofegar, parecendo que estava sem ar. Em seguida, o médium, com nosso auxílio, pediu licença a Sabrina e encostou os dedos indicador e médio em sua garganta. Instantaneamente, ela parou de arfar e relaxou. Aquela substância pardacenta continua saindo em menor quantidade do solar, né, do plexo solar, mas mesmo assim ela sentiu um alívio imediato. Humberto, o pai desencarnado de Sabrina, aproximou-se e afagou a filha com carinho e amor, e pouco depois o trabalho de auxílio a Sabrina terminou. Assim que se recuperou, Demétrios a levou para continuar a conversa, assistido por Humberto, que falou com muito afeto, claro que através do Demétrios, né? Sabrina, você está de emprego novo? Sim, recentemente comecei a trabalhar como garçonete e divido meu tempo com outros alfazeres para pagar as contas. Não estou falando desse trabalho, Sabrina, e deu um sorriso. A que emprego você se refere? Fiz uma brincadeira. Vocês têm novas atividades e compromissos fora do corpo durante a noite, realizados em desdobramento durante o sono. Os espíritos arrumaram outros serviços para você. É mesmo? Sim, e muito serviço. E esse meu mal-estar tem relação com a noite passada? Completamente. A energia que limpamos agora em você era uma carga de amargura profunda de uma alma sofrida que você ajudou.
Só podia ser mesmo, porque eu estava tão bem ontem. Não sei o que me deu. Tive muito medo hoje, Demétrios. De quê? De voltar a sentir tudo o que eu sentia há alguns meses. Aqueles foram momentos muito difíceis. O medo, né, é a chave que abre todos os chakras. Médiuns saneadores sugam tudo quando se sentem assim. Olha que importante essa informação. Onde é que eu enfiei a minha garrafa d'água? Tchan, 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 me perdoem. Vou fazer uma pausa de 1 minuto, que eu levei a garrafa vazia e não trouxe a cheia. Só um instantinho. Vão papeando vocês aí enquanto isso. Que página que tá aí, pessoal? É 156? A gente já falou com 157. 157. Isso. 157, beleza. Puxa vida, também não era para falar todo mundo ao mesmo tempo, não. Conceição. Quarto parágrafo. Matracas. Era para vocês irem papeando entre vocês. Pronto, já trouxe a garrafa d'água. Se eu não vou molhando a garganta, eu não consigo falar. Você acha que já dormi com medo e por isso acabei atraindo e absorvendo algo ruim durante a noite? Não, pelo contrário. Na ajuda que deu ao espírito de uma desencarnada, você puxou energias ruins que ainda estavam coladas em seu chakra solar. Isso não aconteceu porque você agiu com medo, mas sim com amor. Mas, por estar iniciando agora esse tipo de auxílio, ainda não percebeu, ainda não aprendeu como se libertar dessa energia. E quando ela permanece um tempo mais prolongado na nossa aura e nos chakras, desperta vários sentimentos, entre eles o medo. Olha que interessante isso, né? Ela em desdobramento participou do trabalho de atendimento, só que ela ainda não tem a experiência necessária para fazer o processo de autolimpeza. E com isso, ela acabou ficando com um pouco daquela energia retida no seu chakra solar, e com isso acordou mal, com medo. Por isso ela pediu o atendimento logo em seguida e foi ao centro no dia seguinte. Fala, Pedro. Então, é só fazer uma analogia a muitos casos que a gente vê aí no dia a dia, né, José? Muitas pessoas até com problemas assim de ordem espiritual que às vezes, assim, de repente tem uma certa mediunidade e não sabem que tem. E também não procura, como se diz, não procura ajuda, acha que está com problema. Eu já teve pessoas que até com dificuldade com problema espiritual mesmo, que já foi no médico várias vezes e chega lá, vários exames, não encontra nada. E aí a pessoa começa um tratamento, né, e também tem aquele procedimento errado, né? Começa um tratamento espiritual, aí depois que melhora, vai embora e volta para o comportamento antigo, né? Eu acho que o principal de tudo, eu entendo que seja o comportamento, né? O comportamento da pessoa moral. Quer dizer, se a pessoa não se ajudar, uma simples limpeza não vai resolver, né? Eu até vi, eu lembro que no início do livro, depois que eu comprei, eu comecei a reler do início, né? O Demétrio já mostrou que era uma pessoa experiente em tudo, né? Quando ele fez aquela limpeza da Sabrina no banco,
ele já tinha, como se diz, ele já tinha com a sua experiência, eu lembro que ele foi do lado de fora no banco, ele foi e encostou na árvore, onde ele descarregou toda aquela energia negativa que ele sugou dela, né? Então eu entendo que existem muitas pessoas que às vezes nem sabem, né, que tem essa mediunidade semelhante a Sabrina e o Demétrio, né, de ser saneador, né? Então, quer dizer, às vezes a pessoa nem sabe que tem isso, fica perto ou encosta de alguém que está com uma carga negativa muito, muito pesada e puxa, se sente mal e não sabe por quê, né? Então, quer dizer, e a Sabrina está começando agora, né? Até pela pouca experiência dela, né? Mesmo do desdobramento, do acompanhamento do pessoal, ela sentiu um pouco a carga porque ela não tem essa experiência de, como se diz, de lidar com essa energia que até pela própria mediunidade dela, ela puxa. Perfeita a tua colocação, Pedro. Só um adendo. Naquela ocasião do atendimento inicial do Demétrio, ele estava em contato permanente com a equipe espiritual do CEPAS, que o estava orientando, inclusive a Modesta falou para ele, para que ele saísse, logo depois que ele retirou aquela última carga energética dela, já afastado, ele se concentrou e removeu uma massa de ectoplasma que estava ali, e aí ele começou a ficar com raiva, e aí a Maria Modesto orienta ele para que saísse rapidamente, fosse para em frente e fizesse o que ele já sabia fazer, que é o que você acabou de relatar. Ele descarregou aquela energia usando o aterramento daquela árvore. Você ia dizer mais alguma coisa? Sim. Só uma observação, né? Isso tem. Eu acho que isso aconteceu, acho que antes da leitura do livro, né? Ou mais ou menos no início, no local onde eu faço caminhada final de semana, né? Num parque. A trilha principal é 1 quilômetro, de ponta a ponta. E é arborizada dos dois lados e é terrão, entendeu? Uhum. Teve dois acontecimentos assim, que eu vi, assim, pessoas que frequentam lá, né? Uma vez, esse rapaz, eu vi 2 vezes, ele tira o tênis, leva na mão, às vezes que eu vi esse rapaz, ele levava na mão e fazia a caminhada descalço. Sim. Isso aí eu já tinha o entendimento que ele estava, como se diz, descarregando energia. Carregando. Só a única que agora, depois da leitura do livro, eu percebi, né? Aí uma senhora, uma vez eu vi abraçando uma árvore, né? Sim. Eu também estava de uma forma se energizando, mas poderia estar descarregando. Isso é uma coisa que eu faço desde adolescente. Nem sei aonde eu li isso, mas é uma coisa que sempre me fez muito sentido para mim, e eu adoro essa sensação de contato com árvores, principalmente árvores antigas, né, com aqueles troncos enormes que são quase centenárias ou mais que centenárias. Elas têm uma carga energética muito poderosa e ajudam a gente não só a descarregar, mas também a absorver energias muito interessantes, assim como pisar descalço. Eu já fiz um tratamento uma vez durante uma semana em que eu fui orientado a sair de casa antes de amanhecer o dia. Eu ia num campo que tem aqui perto de casa, que na época não tinha muro, me sentava num morrinho ali, né? E inclusive era muito engraçado, o cara falou, se você não puder estar totalmente nu, põe uma roupa leve de algodão, um shorts, alguma coisa leve de algodão, e não use cueca, nem material sintético nenhum, para que teu corpo fique no maior contato possível com o solo. E foi uma experiência impressionante, eu fiz isso durante 5 dias. Outra coisa importante ainda em relação a isso, independente de sermos médiuns saneadores ou não, todos nós, conscientemente ou não, absorvemos e emitimos energia onde quer que estejamos. Quando estamos, por exemplo, num momento como o que estamos vivendo aqui, nessa polarização da política, em qualquer ambiente onde as pessoas estão impactadas por essa polarização, fazendo comentários
muitos não estão nem falando nada, mas estão vivenciando aquilo interiormente e, consequentemente, projetando energias densas, pesadas, é inevitável que a gente acabe sendo impactado por essas energias. Então, sempre que estamos em qualquer ambiente público com um maior número de pessoas, principalmente ambientes onde haja um pouco de tensão, qualquer que seja ela, por exemplo, dentro de um banco, é um exemplo, ou de um supermercado, as pessoas que estão lá não estão orando mentalmente, então, ou se queixando dos preços, ou preocupações financeiras, ou eventualmente impactadas por outras razões que os obrigaram a estar naquele momento, que ninguém vai prazerosamente a um estabelecimento bancário. E a maior parte das pessoas também não o faz num mercado. A gente vai porque é obrigado, porque tem que ir. E se a gente não está atento, vigilante, e não tem o hábito de, ao chegar em casa ou ao sair desses ambientes, fazer uma oração simples ou abraçar uma árvore, por exemplo, se não for possível se recolher para uma oração e descarregar, desconectar com aquela frequência vibratória, a gente vai acumulando aquilo no decorrer do dia. Às vezes num ambiente de trabalho tenso, num hospital. Nossa, no hospital que eu tive várias vezes nos últimos tempos, embora não tenha nenhuma sensibilidade assim aflorada, mas impacta. Então sempre antes de entrar e assim que saía, eu fazia uma oração. Quando, por exemplo, também aconteceu recentemente, vou a um velório. Ora, eu tenho conhecimento suficiente para saber o que está rolando naquele ambiente. Então, primeiro eu faço uma oração, me preparo. Segundo, apresento os meus respeitos a quem quer que esteja lá presente e que eu não veja. Procuro manter os meus pensamentos o mais elevados possível. Se eu puder, de alguma forma, claro que eu não vou a um velório de um estranho. Então, as pessoas que lá estão, de alguma forma, são pessoas que também são queridas para mim. Eu procuro manifestar os melhores sentimentos possíveis e, quando saio, também faço uma limpeza energética com uma oração. Eu acho que isso é extremamente importante. Tá? E a gente tem que ver com essas lições aqui o quanto isso se aplica a nós no dia a dia e não apenas a personagens de uma história de ficção. Voltando, depois dessa explicação que ela recebeu, né? Meu Jesus, e mesmo sabendo que não sei como me livrar dessas energias, os espíritos me levam ao trabalho. Olha a reclamação dela aqui, muito pertinente. Somente assim você vai aprender, porque é no trabalho e passando os nossos apertos que aprendemos como desenvolver nossas defesas. Não adianta ler nos livros, a gente tem que aplicar na prática e passar os perrengues que temos que passar. Você se sente melhor agora? Sou outra pessoa, muito diferente daquela que entrou aqui há alguns minutos. Viu como é fácil? Você precisa de treino, Sabrina. Médiuns saneadores precisam praticar e, para praticar, precisam do trabalho. Compreendi. Sinto-me aliviado em saber que não estou voltando aos meus medos antigos. Quem é controlado pelo medo cria algumas brechas na aura por onde penetram forças invasivas e tóxicas. E como não sentir medo? Você pode me ajudar a encontrar o que fazer para acabar com esse sentimento? Olha que interessante agora, muita atenção. Em nosso estágio evolutivo, não podemos acabar com o medo. Ele ainda é fundamental para nosso aprendizado e crescimento. Então, o que devo fazer? Desenvolver a
coragem. Podemos dizer que a coragem é o medo direcionado para frente. É um indicador de que necessitamos para preparar o evento que vamos ter que superar. Como assim? A palavra para explicar isso é enfrentamento. Enfrentar, ir para frente de, dispor-se a superar. Ter coragem não é a ausência de medo. É o medo que enfrenta e supera. Bem diferente do medo que paralisa. Nossa, acho que agora caíram umas 100 fichas aqui na minha mente. Ela ainda está no tempo das fichas, né? Temos os chakras inaladores e os chakras pulverizadores. Os inaladores, ou seja, aqueles que absorvem, são o genésico, o solar e o esplênico. Há controvérsias aqui contra o chakra esplênico. Os pulverizadores são o cardíaco, o laríngeo e o frontal e o coronário. Como o nome já diz, esses chakras inaladores são os que absorvem as energias, enquanto os pulverizadores são os que saneiam e purificam o que está à nossa volta, devolvendo às pessoas e ao ambiente as forças melhores. Nos dias atuais, a psicosfera da Terra é mais pesada para os médiuns porque, como a maioria das pessoas sentindo mais medo da vida e dos problemas, os chakras inaladores giram com mais frequência em rotação centrípeta, puxando tudo para dentro. Ou seja, a tendência é os chakras trabalharem no sentido contrário aos ponteiros do relógio. E com isso eles absorvem. O medo cria um estado mental de imaginação muito fértil de perigos que se transforma em preocupação. Olha a sequência. O medo cria um estado mental de imaginação muito fértil de perigos que se transforma em preocupação. Ocupação com o que pode acontecer. Passado de aflição, estado emocional de aflição que gera a ansiedade. Ansiedade, o medo do que ainda acontece, pode ser que nem aconteça. E a ansiedade é um incêndio na vida mental de qualquer pessoa, ainda mais nos médiuns saneadores. Além das energias que são atraídas, é nesse campo mental desorganizado e tenso que muitas obsessões se estabelecem, agravando a situação emocional e espiritual. Uma pequena pausa aqui. Do ponto de vista estritamente da ciência da psicologia e da neurociência hoje, o medo é caracterizado como um estado fisiológico que é fruto do nosso instinto de sobrevivência. A reação que nós apresentamos ao sentir medo é instantânea, em milésimos de segundo, e provoca uma série de transformações muito intensas no corpo físico. Descarga de adrenalina e de outros hormônios, dilatação da pupila, concentração do fluxo sanguíneo no rosto, na cabeça, nas extremidades, respiração acelerada, hiperventilação, porque o medo nos prepara diante de qualquer ameaça externa ou interna para lutar ou fugir. Já comentei isso pouco tempo atrás, um exemplo que é bem pertinente. Você está andando na rua, belo e tranquilo, de repente você vê um cão vindo na tua direção,
agressivo, babando, principalmente quem tem medo de cães. A reação instantânea é dramática. Antes da gente pensar no que está acontecendo, compreender intelectualmente o que a ameaça que estamos sofrendo, o corpo já está reagindo. Percebem como é importante esse sentimento? Ele nos prepara, nos protege. Quando o medo surge diante de alguma causa interior, de memórias, de lembranças, da ansiedade em relação a outras coisas, que começa com uma preocupaçãozinha boba, que vai se amplificando, produz aquela aflição e que gera ansiedade. A ansiedade provoca um medo descontrolado. E esse medo descontrolado nos desequilibra totalmente. Alguma dúvida, algum comentário sobre isso? Além dos medos inerentes à vida, existe um que tem levado um bom número de médiuns a desistir da sua missão. Qual? Aí pega forte. O medo de ter que renunciar aos prazeres da vida e viver com uma disciplina positiva e edificante na rotina dos dias, ou seja, mesmo quando não há comprometimento ou compromisso com o trabalho mediúnico, tá? O médium tem a responsabilidade perante si mesmo de se manter equilibrado, de não exagerar, seja no que for, seja na bebida, na comida, nas relações sexuais, na forma de interagir com outras pessoas, nas discussões, nas reações emocionais, assistindo um debate político, por exemplo, ou um jogo de futebol. Nossa, você foi ao ponto. Mas, bem, eu tenho muito medo de não dar conta disso. Ela foi muito sincera, né? Muito transparente. Olha, quem não tem? Quem de nós está totalmente preparado para passar a ter um controle permanente das nossas reações e das nossas vontades, dos nossos desejos? Todos dão conta, Sabrina, porque nascemos com condições para isso. O que torna esse assunto um drama na vida das pessoas é a forma como essa meta de transformação pessoal é proposta. Explique, por gentileza. Aí vem um ponto que a gente tem, vários de nós aqui, muita identificação, né? É a proposta da reforma íntima e melhoria espiritual tem sido apresentada com um rigor injustificável e cruel, especialmente no movimento espírita. Existe muita exigência e pouco apoio e acolhimento para quem deseja comprometer-se com a própria mudança. A comunidade espírita está repleta de almas falidas que carregam dramas conscienciais severos e, por essa razão, boa parcela tem um grande sentimento de culpa e autocobrança. Estamos necessitando de uma abordagem mais amorosa e acolhedora para dar conta de tantas sombras inferiores. Com rigidez e posturas de cobrança e intolerância conosco e com os nossos semelhantes, qualquer mudança fica mais pesada, talvez até impossível. Necessitamos desenvolver o auto-amor e a amizade para motivar e incentivar mais do que impor e reprimir. Que linda a sua fala, Demétrios. Sabe, senti-me emocional e espiritualmente adotada aqui no CEPAS. Vocês foram extremamente amáveis e acolhedores comigo. E sei como isso foi fundamental para a minha melhora, falou com olhos marejados. Infelizmente, criou-se nos meios religiosos, e os ambientes espíritas não ficaram livres disso,
um clima de angelitude e grandeza espiritual que não corresponde à nossa realidade. Por causa dessa cultura, a hipocrisia das condutas de fachada é adotada como modelo para se enquadrar, e o nosso lado humano é desconsiderado e esquecido. Alguém já passou por experiências que lembram essa informação, não? Né? Orientações recebidas de pretensas entidades de elevado teor vibratório. Você não pode mais fazer, você tem que mudar isso, você tem que fazer isso, você tem que cuidar da tua reforma íntima. Você não pode fazer aquilo, você tem que se comportar de tal maneira. E no fim, o mesmo que está falando, eventualmente faz aquilo que aconselha a não ser feito. Desconsiderando que cada um tem o seu momento. Cada um tem as suas lutas interiores. E tem que ser primeiramente acolhido, compreendido, e não julgado e nem admoestado ou impositivo de qualquer tipo de comportamento. Muita gente deixa de frequentar a casa espírita por causa disso. Eu conheço um punhado delas. Por esse motivo, nós adotamos aqui o movimento de humanização. Procuramos o melhor de cada pessoa para que cada um faça verdadeiramente o que consegue, o seu melhor, e não o que é determinado para se fazer em função do que se sabe. Em vez de cobranças, temos cooperação, apoio e abraço amigo. Nossa, estou até engasgada. Sinto muita emoção com o que você falou. Lembrei-me de quando você me viu naquele banco, há pouco mais de um ano, de como me encontrava totalmente desorientada e infeliz, e você me estendeu a mão. Sou muito grata a você e a toda a equipe dessa casa. Agradeço a todos do fundo do coração. Agradeça a seu pai, Sabrina, e a esses tutores queridos do mundo espiritual que nunca nos desamparam. Honre a oportunidade de trabalho que lhes estão confiando com tanto amor. Eles acreditam muito em você, portanto, acredite mais em si mesma e enfrente seus medos. Que forma bonita, amorosa, né? E compreensiva de passar uma orientação, ao invés de simplesmente dar bronca ou impor conceitos que a pessoa naquele momento talvez não esteja preparada para conseguir. Farei isso. Nossa conversa está me ajudando bastante. Não vou me esquecer do seu apoio. Está melhor? Podemos ir para as atividades? Estou bem melhor, mais leve. Posso lhe dar um abraço? Claro que sim. Outra coisa, tem pessoas, pelas mais diversas razões, que acham que dentro de uma casa espírita, manifestações de afeto, como um abraço, por exemplo, não são muito bem aceitas ou bem vistas. Eu já presenciei isso inúmeras vezes. Aqui dentro não é ambiente para confraternizações explícitas. Hã? Como é que é? Tá bom. Então, aqui dentro não é o meu lugar. Porque eu não vou deixar de passar, de dar um beijo em pessoas que eu gosto, porque é da minha natureza. E eu não faço isso com nenhuma conotação sensual ou desrespeitosa. Eu acho que isso é uma manifestação extremamente humana. Agora, se aqui dentro isso não é aceito, aqui não é meu lugar. A porta da rua é serventia da casa, fui. Já passei por isso.
Em nosso plano de vida, Humberto, Carminha e nós ficamos emocionados com a cena. 2 irmãos queridos, em plena luta na reencarnação, superando suas provas, suas dores e seus conflitos, ajudando-se mutuamente com terno amor e respeito. Carminha, ainda emocionada, indagou: Pai João, que sofrimento dessa moça. Será que vai começar tudo de novo? Carminha já ficou aflita, né? Não, Carminha, esses acontecimentos são aprendizados. O que ela estava sentindo é a mesma coisa que a Anita sentia? Fiquei impressionada. Passou tudo isso para ela, é isso? Tudo não, mas uma parte da energia de Anita ainda estava na aura de Sabrina. O Livro dos Espíritos deixa claro essa situação, quando esclarece que as atividades do espírito durante o sono físico podem refletir no corpo físico, pois, se o espírito está emancipado, se conserva ainda ligado ao corpo, que sofre as repercussões de suas atividades. Há uma fadiga natural em função das atividades noturnas, porém, é melhor se cansar com o trabalho do bem do que com os reflexos das atividades realizadas em sintonias interiores que muitos buscam ao sair do corpo físico durante a noite. Pai João, quanto mais presencio a vida dos encarnados em nossas atividades, mais aprendo sobre mim mesmo. Ela vestiu a carapuça, né? A propósito, Carminha, ficou sabendo que já vai começar o curso com o Dr. Inácio? Sim, já estou inscrita e, a propósito, não vejo a hora de começar. E também já tomei uma decisão. Qual? Quero mesmo começar meus serviços de assistência fora da Casa da Piedade após essa preparação. Sinto que necessito desse contato com a realidade do que acontece na vida física. Fiquei muito tempo servindo nas enfermarias e acho que chegou a hora. Comecei a sentir saudade do corpo e da vida na Terra. Carminha dava mesmo os primeiros e mais importantes passos na direção de novas experiências. Seu coração, pleno da fé católica, amava o auxílio ao semelhante, mas ela precisava dimensionar melhor a realidade extrafísica. A preparação em serviços e cursos ao lado do Dr. Inácio seria um divisor de águas para a querida servidora. Termina aqui o capítulo 8. Temos ainda alguns minutos desse link aberto a comentários. Um de cada vez, por favor. Contenham-se. Parará, pam, 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 pam. Tá rindo o quê, Cris? O teu áudio tá ruim. Não, tá bem distante. Não dando para te ouvir direito, não. Tá conseguindo agora? Agora sim. É que o microfone do teu celular não alcança muito longe. Ele é meio ruim. E assim, eu queria Tá cortando um pouco. Procura colocar ele mais próximo de você e não mexer muito. Eu queria falar um pouco sobre o começo, né? Uma ligação com a natureza. E que, assim, realmente é muito importante. E normalmente, assim, é de cada um. Eu também, desde criança, assim, eu gosto de estar pegando na terra, né? Na natureza. Parece que é algo que, assim, meu corpo, ele sente falta, né? E você falou dos exercícios que você fez uma experiência, é muito parecido com grounding, né?
que eu fui conhecer agora há pouco tempo, que o Eu ground, já ouvi ele, falar. você vai para a terra e você faz exercícios, você despeja, entrega toda aquela energia, né? Nossa, que a gente capta mesmo. A gente já é da gente, né? Estão conseguindo me escutar? Sim? Tá? Sim? E é isso, assim, o ground, ele é bem interessante, né? Fazer de manhã, quando a gente se sente mal. Dá uma procurada aí. Acho que é o mesmo exercício que você fez, que você falou que teve a experiência, né? É isso. Eu não conhecia. Desliga teu áudio agora, porque ele estava fazendo ruído e dando interferência aqui com o meu áudio. Tá. Aqui tá dando mesmo dados. Vê se você consegue desligar o áudio. Perfeito, agora tá jóia. Então, eu não conhecia por essa nomenclatura como um tipo de exercício, mas ground é a palavra em inglês para solo, para terra, né? Então, provavelmente alguém desenvolveu alguma técnica e a batizou com esse nome. Eu estou me lembrando agora da Melissa. Eu acho que ela vai lembrar da mesma coisa que eu lembrei. Fala, Mel. Não vou contar essa história. Do Dr. Chan? Não vou contar essa história, não. É outra. É o seguinte, o ground, o nome, ele está relacionado a uma técnica de aterramento, entre aspas, né? Ele é uma tradução livre para aterramento. Então, todas as vezes que a gente sente que a nossa energia está densa, que os nossos chakras estão sobrecarregados por excesso de energias densas, o que acontece? No campo áurico, os nossos chakras, eles ficam sobrecarregados e eles transbordam, digamos assim, energeticamente. E esse transbordamento, ele causa sintomas no corpo físico, desde um mal-estar físico, né, até sintomas mais graves para pessoas mais sensíveis, dores, né? Sensação de angústia, até mesmo quadros clínicos de doenças que são somatizadas através desse transbordamento de energias densas. Então, a técnica do ground, que em tradução livre é o aterramento, ela é utilizada principalmente para pessoas que têm a sensação de despersonalização em quadros de transtornos mentais, quando essa pessoa se sente angustiada, perdida, e vê se vocês vão entender dentro daquilo que a gente está estudando. Quando uma pessoa se sente em um quadro de despersonalização, de acordo com a descrição científica, ela sente como se ela não fosse ela mesma. Que tal essa definição? Legal, né? Eles colocaram desse jeito, mas a gente já sabe o que está acontecendo com essa pessoa. Então, a sensação de despersonalização cria para a pessoa que está passando por essa experiência a sensação de que ela não é ela, de que o que ela está sentindo não é dela.
E aí os estudiosos, os cientistas, deram o nome de despersonalização para essa sensação. E a técnica de ground, uma delas é você começar a fixar a sua atenção, a sua mente consciente, que também é chamado de atenção plena, o mindfulness, para as coisas que estão no seu ambiente da sua mente consciente. Então você vai, por exemplo, olhar para os objetos que estão ao seu redor e dentro da sua mente descrever. Então, por exemplo, eu estou no meu quarto, eu estou deitada na minha cama, tem um móvel aqui na minha frente que ele tem essa característica, essa cor, esse tamanho, essa proporção. Então, dentro da sua mente, você vai nomeando esses objetos, se recolocando como foco nesse ambiente, para você, entre aspas, se centrar e voltar para a sua realidade. Que tal? O que vocês acham que está acontecendo nessa hora? Né? Atrapalhando os trabalhos espirituais. Né? A pessoa está tentando usar a sua mediunidade e os coitados dos espíritos tentando uma conexão com a gente, e a gente está forçando a técnica de grounding para desfazer esse contato espiritual. Né? Simples assim. É uma maneira de direcionar isso. Mas, embora eu não conhecesse o termo, a técnica em si, o processo de despersonalização, ou pelo menos o diagnóstico, né, que é parte de um conjunto, é uma característica que atinge determinadas pessoas em determinados momentos da vida. Faz todo sentido. E essa reconexão, essa atenção plena, que é o que em inglês se chama de mindfulness, e que se tornou uma febre, ultimamente está cheio de cursos, alguns maravilhosos, alguns grupos geniais, aquele do pai do Marcos lá do César, Gospel Mindfulness, é muito interessante, muito bem elaborado, e ele usa técnicas de mindfulness aliadas ao Evangelho de Jesus e à prática do Evangelho. Tem inúmeras outras formas possíveis. O mais importante é a gente ter a consciência, e essa colocação que a Melissa fez foi bárbara, né? De que nós temos infinitos recursos ao nosso alcance, dos quais a maioria nós ainda não conhecemos. E precisamos aplicar, pelo menos aqueles que já temos alguma ideia. Por exemplo, o que estamos aprendendo aqui hoje. Nesses momentos, Marina estava citando, né, o quanto isso impacta o teu dia a dia, né, Marina? Quando foi a última vez que você andou descalça em algum lugar que não fosse calçado? Ou numa praia, ou num quintal de terra, um lugar próximo da natureza, né? Não é um hábito comum para a maioria de nós. Principalmente quem não tem o hábito de andar descalço, é natural, a sola do pé fica extremamente sensível. Numa praia com uma areia bonitinha, gostosa, macia, uma delícia. Agora, num lugar que é cheio de brita, de pedra, é uma tortura chinesa, né? Fala, Mel. Então, eu só queria deixar para vocês, falta 7 minutinhos para terminar esse link.
A seguinte pergunta: pode ser dentro ou fora do centro espírita, mas qual de vocês já teve essa experiência de despersonalização quebrada pela pessoa falar assim para você: volta para cá, que não é nada disso, né? Ou então você tá numa consulta médica, seja na UBS, seja numa clínica, e você vai falar da sua sensibilidade, né? Você fala assim: então eu senti que eu não devia sair de casa hoje. Vai já coloca o CID em você. Então, ao invés de você ser médium, você é uma pessoa com transtornos mentais. Boa. Vamos pular para o próximo. Já recebi esse CID, viu, pessoal? Peraí, Vanessa, vamos pular para o próximo link e aí a gente começa com a Vanessa falando, tá? Todo mundo saindo da sala e voltando para outra. Olha a folha rosa de novo aí, vai entender. Tava indo tão bem. Mas até que você fica bem de rosa. Eu gosto de rosa. Tenho nada contra, não, a cor. Mas a imagem fica horrível. Você vê, eu não mexi nada. Só mudei, já desfocou completamente. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Mas o som ficou bem melhor. O som estava pipocando bastante. Agora está melhor. Embora você esteja de rosa, o som está melhor. Então, vamos começar com a Vanessa. Vamos lá, Vanessa. Tua vez. Tá muito baixo o teu áudio, Vanessa. Tá melhor agora? Agora sim. Ah, tá. Então, esse processo de despersonalização, eu acredito que eu tenha vivido de uma forma bem cruel, porque eu precisei de tratamento psiquiátrico por 4 anos. Foi um período bem tenso na minha vida e bem obscuro. Eu me perdi assim completamente. E aí, com a aula de hoje? E aí, quantas pessoas, né, passam por... São classificados com problemas psicológicos que às vezes nem são. Era isso. Ainda bem que a gente tem a gente, né? Porque se a gente não tivesse esse entendimento para poder falar abertamente aqui no grupo sobre isso, Vanessa, você ia se sentir uma pessoa excluída da sociedade. Mas graças a Deus, a gente tem esse conhecimento e essa liberdade para dizer que a despersonalização é um fenômeno normal dentro do nosso entendimento. É porque nós todos, independente do grau, temos sensibilidade
para poder captar as frequências que estão entre o mundo espiritual e entre o mundo material, seja de que forma elas se manifestarem para nós, ou através da sensibilidade auditiva, ou através da sensibilidade visual, ou através da intuição, ou através da experiência premonitória, dos sonhos. Então, cada tipo de experiência mediúnica é uma sensação de despersonalização, digamos assim. Por quê? Porque a ciência, especificamente dizendo, e não considerando a filosofia e a espiritualidade, elas excluem toda e qualquer manifestação que não possa ser explicada através do método científico. Então, se você não pode provar que uma pessoa seja medida, testada, comprovada e avaliada naquilo que ela diz que está vendo, ouvindo, sentindo, percebendo, então não é uma verdade absoluta. E por isso foi criado um código de classificação internacional de doenças para que todas as pessoas de qualquer parte do mundo pudessem entrar num consenso sobre a descrição de todo e qualquer sintoma, para que a comunidade científica pudesse se entender de qualquer parte do mundo. Uma pessoa na França poder se entender com uma pessoa que está no Japão, poder se entender com uma pessoa que está no Brasil. E inventaram os CIDs, que são as classificações internacionais de doenças. Agora, em relação às experiências com o mundo espiritual, que não tem letra nem número, como o CID, né? A gente tem manifestações que variam desde uma simples intuição, hoje eu não vou por esse caminho, eu vou mudar o caminho que eu vou todos os dias para o meu trabalho, até uma prova viva de materialização na sua frente. A pessoa tirando um monte de coisa de dentro de um chumaço de algodão. Se alguém nunca viu na internet, veja. É muito legal. Recomendo. Vanessa, mais calma, quer continuar? Estamos aqui. Não. Obrigada pela... É que, claro, te emocionou, porque te tocou diretamente, e às vezes a gente interrompe a fala e fica alguma coisa no ar, né? Não, terminei. Obrigada. Então, tá bom. Gente, isso que a Melissa colocou é muito importante, porque eu sempre enfatizo, e ela também, a importância desse nosso grupo de estudos vai além da gente simplesmente adquirir conhecimento. É um processo de interação e de integração. Não é por acaso que nós estamos juntos aqui. Todos nós encontramos aqui acolhimento, respaldo, afinidades, um espaço para a gente se expressar, para a gente tirar dúvidas, mas também para a gente botar para fora os nossos demônios, que de vez em quando precisam sair. E falarmos sobre coisas que são difíceis de ter com quem falar sobre elas. Muito daquilo que a gente trata aqui não pode ser conversado tranquilamente com a maior parte das pessoas da nossa família.
com os nossos amigos, porque não estão no campo de interesses deles. E quando a gente se atreve a tentar impor esse tipo de conversa, a gente acaba gerando situações desagradáveis e de forma desnecessária. Então é importante a gente ter essa visão de que o fato de estarmos aqui uma vez por semana falando por uma hora e meia aqui, batendo papo, lendo livro e contando histórias, não deixa de ser, em alguma medida, uma terapia também. Uma forma da gente se expressar, da gente colocar aquilo que vai no nosso coração, mesmo que fuja um pouco ao tema ou ao assunto da aula. Tá? Esse é o motivo pelo qual, vira e mexe, eu estou cutucando vocês, e às vezes sendo até um pouco rude. Gente, fala, pergunta, tira dúvida, explica, conta uma história, conta uma piada, uma fala, se expressa, se manifesta, para que a gente saiba que está havendo interação entre nós. Fala, Marina. Eu costumo dizer assim, né, que eu vivo em dois mundos. Eu estou sempre em dois mundos. Eu vivo neste aqui e vivo no espiritual. Porque eu estou tão ligada com eles e eu não sei explicar. É muito estranho isso. Na quinta-feira eu entrei bem no Ceará, eu não tinha nada. Aí eu entrei e o Antônio foi me acompanhando. Eu entrei o Antônio do meu ladinho, como se fosse o meu guarda, assim, sabe? Fui lá para a sala de reunião lá das conferências e comecei a me sentir mal. Aí já veio uma pessoa e falou, você tá bem? Eu falei, tô. Ela falou, com certeza, você tá bem? Eu falei, tô meio assim, baleada, né? Eu falei, você tá indo para a sala? Tô. Então eu já vou meio que baleada, assim, sabe, pro trabalho. Já vou meio que... E às vezes aqui em casa, eu tô sentada aqui, me dá um sono. Eu começo a abrir a boca. Ixi, Maria, alguém tá precisando de energia. Isso acontece comigo em shopping, acontece comigo na rua, as pessoas me param, é assim uma coisa. Então eu tô sempre assim. Nos dois mundos, né? A minha vida inteira é assim. E aí, voltando pro Demétrios, o que eu acho muito legal do Demétrios, ele deve ter... Porque a sensibilidade dele é tão grande que ele consegue captar o que Dona Modesta estava falando para ele, sabe? Assim, ele desenvolveu muito bem a aptidão dele de entender o que o plano espiritual está querendo que ele faça. Né? Eu acho que eu estou muito longe disso ainda. Então eu acho assim, o trabalho desse centro espírita, o trabalho desse grupo noturno, nossa, é uma lição, porque agora, depois que eu comecei a ler o livro, porque eu já li o livro todinho, à noite eu peço sempre para estar trabalhando e ajudando, né, no que for possível. E aí foi graças a esse livro, né, e também ao outro. Então, assim, eu vejo que a gente pode fazer muito ainda para desenvolver a nossa mediunidade, né? E ontem eu ouvi uma live de um Jorge e Rafi, assim, os tempos são chegados, tal. Elahat. Isso. E no final ele fala, né, os 7 pontos que nós já estamos vivendo, né? E no final ele fala, então, esse que nós vamos viver agora é quando você tem que, assim, aprendeu, agora tem que pôr na prática.
Né? Então, vamos ver se realmente vocês aprenderam. Né? Nós estamos nesse momento, nós espíritas, né? Estamos nesse momento. Vocês aprenderam, estudaram, fizeram a prática, tá? Agora vamos voltar vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar nessa para ver o que realmente você aprendeu. Então, assim, eu encaro o espiritismo, eu encaro o meu trabalho como médium muito sério. É uma coisa que para mim é muito sério, sabe? Eu vou para os trabalhos de quinta-feira, eu faço meus trabalhos mentais aqui em casa, minhas orações, eu faço de domingo meu evangelho no lar, converso aqui com os espíritos, sozinha, né? Porque eu moro sozinha. Converso com os espíritos, falo, olha, vocês aí, eu aqui, sabe? Então, eu acho assim, é uma coisa que a gente tem que pensar muito bem, porque nós estamos sendo chamados para nos apresentarmos. Os trabalhadores da última hora estão sendo chamados para se apresentarem para o trabalho. Era isso. E como você falou, nós estudamos para quê? Para passar nas provas, né? Senão não faz sentido o estudo. Nenhuma forma de aprendizado acadêmica é levada adiante sem que haja a aplicação de provas. Simples assim. Em todos os cursos que fazemos, nós precisamos periodicamente e principalmente na conclusão, passamos por provas para aferir o quanto nós aproveitamos daquele curso. Senão, nós não temos como ser aprovados. Aprovado significa o quê? Passou pela prova. Então, esse é o momento que todos nós estamos vivendo, momentos de provas. Ao contrário daquele conceito que eu acho muito distorcido de provações, no sentido de dificuldades imensas que a pessoa passa porque tem que eventualmente cumprir com seus karmas. Nada a ver com isso. Karma já está zerado. Ninguém está carregando mais karmas de existências anteriores. Pelo menos eu acredito nisso. E não sou o único. Muitos orientadores têm deixado claro, inclusive no livro A Luz o Libertará, eles falam, o El Moria fala muito sobre isso. O nosso karma de vidas pregressas já foi zerado. Agora, não significa que nós não continuemos a gerar karma com o nosso dia a dia. Nós não estamos isentos disso. Tanto bom karma quanto mau karma. Depende de como fazemos, como vivemos, como agimos, como sentimos e pensamos. Agora, as provas são customizadas e individualizadas. Cada um de nós tem provas em determinadas áreas da nossa forma de aprender. Cada um tem as nossas DPs de cursos passados que nós precisamos fazer agora, não é assim na faculdade? Você pode carregar uma DP de um ano para o outro, mas antes da conclusão do curso você vai ter que zerar todas elas. E é aí que a gente tem que se concentrar mais, aprender melhor, identificar onde estão as nossas maiores dificuldades e se concentrar em enfrentá-las, superá-las, não temê-las. Usando as palavras que a Sabrina ouviu do Demétrio. Aliás, o pai dela, né, através do Demétrio. Porque quando a gente se paralisa no medo de falhar, no medo de não conseguir superar aquelas provas, a gente não vai adiante. E elas vão ficando cada vez mais difíceis. Porque a gente vai remanchando, vai engrossando o caldo. Uma hora vem uma enxurrada. E aí a vida nos tira
da nossa vida, da nossa zona de conforto, e nos coloca diante de situações que nos obrigam a passar pelas provas, a enfrentar os nossos medos e superá-los. É a maneira como eu enxergo isso. Quem mais quer fazer algum comentário? Hoje estamos com bastante tempo ainda. Zezé está tão quietinha hoje, nem abriu a boca. Mércia também. Marília nem se fala. Patrícia também não. Acho que estão todas indo, viu? Você acha, Marina? Eu abri a boca assim, falei boa noite. Sim, só para isso. Depois fechou os olhos. Tô brincando com você, boba. Não, gente, é esse o ponto. Eu queria fazer uma divergência, cara, que não tem nada a ver com a aula, né? Quando foi lançado o Mensageiros 2, né, aquela propaganda toda, eu nem me abalei de assistir em cinema, porque, infelizmente, a experiência com os outros filmes que eu assisti, eu não quis passar de novo, ficar com uma sensação desagradável. Aí, um dia desses, eu estava com tempo aqui e ele foi disponibilizado agora no YouTube. Alguém já assistiu? Eu já. Já assistiu, Vanessa? Pedro também? E Marina também? Só vocês três? Viu, José? Eu assisti no cinema, viu? Ah, tá. Mas eu gostei mais do primeiro, mas assim como você observou, eu também vi na semana passada, foi disponibilizado também no YouTube. Tá, e o que você achou? Qual a tua opinião do filme? Na boa, nós não somos críticos de cinema e nem de arte. Eu vou ser sincero, viu, Zé? Eu acho que o primeiro, eu não sei se foi assim. O primeiro que você fala é o Nosso Lar. Isso, Nosso Lar. Eu não sei se até pelo como foi o enredo, a história em si. Eu acho que teve algo mais assim em termos de sensibilidade, assim, uma sensibilidade de maior energia, entendeu? De puxar para trama. O outro eu já não tive tanto esse sentimento assim. Esse sentimento íntimo assim em relação ao filme. O primeiro eu tive mais. Você, Vanessa, dá a tua opinião aí. Eu também gostei mais do primeiro. Eu não sei o que, mas faltou alguma coisa para ele ficar melhor. Assim, eu acho que a gente não tem noção, eu pelo menos, né? Não tenho noção exata de como é o outro lado, mas eu achei que eles não é fantasiaram muito. Não empolgou? Não. Você não assistiria de novo? Não. E você, Marina? Eu também gostei mais do Nosso Lar. Esse daí também Não, mas não achei estamos falando do Nosso Lar. Vamos falar do Mensageiros 2. Então, eu também achei que ele... Fugiu o teu áudio. Eu achei que ele ficou devendo. Como eu li o livro, né? Então, eu sei que o livro é diferente, mas ficou faltando alguma coisa. Então tá. Além de você, Vanessa e Pedro, vocês leram o livro? O Mensageiros? Você leu, Pedro? E você, Vanessa? Não, o livro eu não li. Tá, Mércia leu. Mas você assistiu o filme, Mércia? Então, justamente, eu comprei o livro, eu quero ler primeiro o livro para depois assistir, porque geralmente eu não gosto de adaptações. Então tá. Então agora eu vou dar minha opinião até para, de alguma forma, talvez ajudar a Mércia.
Então Se eu quero você- ler, eu já tenho o filme, estou com o filme baixado, mas eu não quero, enquanto eu não ler o livro. Porque geralmente os filmes pecam, né? Eu acho que eles desvirtuam um pouco. Eu costumo não gostar. Então vamos lá. Eu te aconselho a assistir o filme primeiro e depois ler o livro. Porque se você ler o livro e depois assistir o filme, você vai ficar muito decepcionado. Mas muito decepcionado. Agora eu vou dar a minha opinião. Primeiro, eu não gostei do Nosso Lar. Eu achei ele mal dirigido, com um roteiro fraquinho, que explorou muito pouco a riqueza contida no livro, com uma interpretação entre sofrível e lamentável de quase todos os atores, comparado com qualquer novela, qualquer programa televisivo, a interpretação dos atores ali era um negócio assim de teatro amador, muito mal dirigido. O diretor Meirelles, ele não teve a sensibilidade de exigir, de puxar expressões espontâneas de nenhum dos atores. Talvez o menos piorzinho ali, no Nosso Lar, foi o que fez o papel do Lísias. Eu não lembro o nome do ator. Ele foi um dos mais espontâneos, mais naturais. De resto, tudo bem, vamos prestigiar, tal, tudo bem. Esse segundo, primeiro, por que Mensageiros 2? Teve Mensageiros 1? Não. Vai ter Mensageiros 1 depois que lançaram o 2? Ou lançaram o 1 e ele foi tão ruim que eles nem colocaram no ar? E aí colocaram só o 2. Então, ainda que fosse isso, por que colocar Mensageiros 2? Eu acho uma coisa totalmente incongruente. Segundo, se ele usou o título do livro, que é o segundo da série André Luiz, depois do Nosso Lar, o que no filme tem a ver com o livro, para quem já leu? Nada. A história do Isidoro, tal como ela é contada no filme, não tem absolutamente nada a ver com aquele posto de socorro que foi visitado pelo Aniceto na companhia de André e de Vicente, que estavam em processo de treinamento. Tem nada a ver. Toda a história contada no filme, a situação da família do Isidoro, aquele outro rapaz que era um médico, não existe nada daquilo no livro. Segundo, a direção conseguiu ser muito pior do que a do Nosso Lar, mas muito pior. Os atores parece que estavam lendo o roteiro quando estavam falando. Nenhuma autenticidade na expressão, nenhuma naturalidade em vivenciar, seja uma situação de medo, de raiva. Talvez o filho do outro garoto, quando espancou o pai, foi o único ator ali que atuou, vamos dizer assim, com um pouco mais de convencimento. O resto, gente do céu, aquela atriz que colocaram para fazer o papel da Veneranda e o outro que fez o papel do Aniceto, que é bastante conhecido, como é o nome daquele ator? Edson Celulari. Edson Celulari. Olha, eu lembro de ter assistido vários filmes. Ficou devendo, viu? Vários filmes, várias novelas com ele. Ele é um excelente ator. E acredito até que os outros que fazem os outros personagens, eu não conheço, possam ser também excelentes atores. Mas não tem ator que resista a um mau diretor e a um mau roteiro. A meu ver, foi de todas essas séries de filmes espíritas, dos quais eu gostei muito pouco, de muito poucos, esse foi
disparado o pior de todos. Os que eu gostei: As Mães de Chico Xavier, com o Tony Ramos e a... Bom, não vou lembrar o nome dela agora. Muito bom. Chico Xavier, a vida dele, também achei muito legal. E Kardec, gostei bastante. Os outros, todos, estão nessa mesma vibe do Nosso Lar e do Mensageiros. Uma direção sofrível e um roteiro medíocre, que nenhum dos dois fazem jus aos livros nos quais se baseiam. Desculpem, mas eu tinha que compartilhar isso. O do Divaldo, você não gostou não, José? Oi? O Divaldo, mais ou menos. Eu achei que ficou um pouco exagerada a dramatização e o culto à personalidade dele. Pelo fato dele ainda estar vivo, eu acho que foi um pouco forçado algumas coisas ali. Mas no conjunto, legal, e uma direção, não foi primorosa, mas infinitamente melhor do que a do Nosso Lar e do Mensageiros. Aliás, é outro diretor, né? Eu não lembro agora, mas acho que é outro diretor. Acho que é Wagner, não sei, alguma coisa. Eu não me lembro, sinceramente não me lembro. O do Nosso Lar nós chegamos a conhecer, porque nós fomos no lançamento do filme, a convite do Pipoca, um amigo nosso, e depois eu tive a oportunidade de conhecer o diretor apresentado por ele, né? Mas assim, sucintamente e tal. Espero não ter que fazer nenhum comentário na presença dele, porque eu seria muito indelicado. Mas a minha opinião é essa. Eu fiquei profundamente... Eu só não fiquei mais chateado porque eu assisti no YouTube e eu acelerei a velocidade 1.25 para acabar logo. Porque não dava para aturar 2 horas e 20 de filme nesse ritmo, nessa forma de dirigir, assim, que, nossa, me decepcionou demais. Eu acho uma pena que um roteiro tão fantástico, do qual poderiam ter sido feitos pelo menos 3 filmes de 2 horas mais, terem sido tão mal dirigidos. Eu também, como a Mércia, tenho um certo receio de assistir filmes baseados em livros que eu gostei muito. Quando ia ser lançado O Senhor dos Anéis, o meu sonho era ver uma sequência de filmes, muito antes deles serem filmados, dirigidos pelo Lucas e o Spielberg, George Lucas e Steven Spielberg, que eram os meus ícones, né, como diretores de filmes fantásticos, assim, de ficção. E aí, de repente, aparece um diretor pouco conhecido, um tal de Peter Jackson. Eu falei, meu Deus do céu, vão matar a obra do Tolkien. Eu fui ao cinema a primeira vez, assim, todo ressabiado, saí de lá viajando, deslumbrado. Assisti todos os 5 filmes que saíram, né? E tenho todos eles baixados. Eu acho que eu assisti cada um umas 4 ou 5 vezes. Um melhor que o outro. Mesmo tendo que fazer concessões no roteiro, que é natural, né? Porque é um livro muito denso, com muita informação, mas ainda assim eu acho que ele foi tão perfeito quanto poderia, tanto na forma de conduzir, quanto na forma de trabalhar o roteiro em imagens. Outro, um filme muito antigo, acho que a maior parte de vocês nem era nascido ainda quando passou na televisão, o Shogun, que é baseado num livro do James Clavell, que eu também adoro, e foi estrelado pelo Christopher Lambert. Fala, Mel. Agora ele está na Netflix, pessoas. O Shogun? Não, mas é outra versão atualizada. Eu não gostei tanto quanto a antiga. Eu corri atrás, não consegui baixar,
mas não é consegui o assistir. mesmo, mas Não, é tão interessante quanto. é Eu tô razoável. assistindo. Eu também assisti a primeira temporada, já começou a segunda? Não. Porque a primeira temporada vai até a metade do livro. E mesmo assim comendo muita coisa. O outro foi uma série que passou na televisão aberta na época e que foi assim bem longa. Então explorou muito bem o livro e de uma maneira assim, uma interpretação fantástica. Era com o Toshiro Mifune fazendo o papel do Toranaga, mas só para resumir, foi um livro assim que foi muito bem retratado no cinema. Então existe essa possibilidade, mesmo com livros difíceis, muito longos. E é isso que mais me deixa chateado, porque eu acho que tem gente muito competente no cinema nacional que poderia fazer uma obra muito melhor do que a que foi feita, desperdiçando 2 roteiros fantásticos, como o do Nosso Lar e o do Mensageiros, com filmes, para dizer o mínimo, medíocres. Tanto em direção, quanto em roteirização, quanto em interpretação. Pronto, Então, falei, desabafei. Então, Tava só para a entalado. gente não se decepcionar muito, que faltam 3 minutos para terminar a aula e o link, é melhor pegar no YouTube o canal do Haroldo, do Ultra Dias, que ele narra todos os livros da coleção André Luiz e é muito mais legal. Eu assisto com ele, eu já fiz o Nosso Lar inteiro, estou acompanhando o Mensageiros inteiro com ele. Fora palestras mas dele para que os são alunos brilhantes. fica a dica, né? Porque é bem legal ser narrado por ele, porque além de ele ter uma narrativa assim bem eloquente, ele é bem assim entusiasmado. E o mineirês dele é Explica, muito ele faz agradável de muitas ouvir. pausas para explicar as coisas. Então é como se você estivesse tendo uma aula sobre o livro mesmo. É bem legal. E eu adoro assistir as aulas dele e estou fazendo o curso dele também, só que no outro canal, né? E acho assim bem melhor que nós. Bom, Então, o dia que eu chegar perto de recomendo. Haroldo Dutra Dias como palestrante, como expositor de aula, eu vou estar já numa outra plataforma. Mas eu chego lá, por que não? Pode ser que demore mais 1 ou 2 encarnações, mas eu não tô tenho me essa aprimorando. pretensão, mas fica a dica. Bom, gente, vamos fazer o nosso encerramento. Então, peço desculpas a vocês por ter tido esse desabafo, mas eu precisava desabafar com alguém que pelo menos já tivesse assistido também. Fala, Bel. Não, acho que ela levantou a mão por ela. Então, Faz o gratidão. encerramento. Gratidão a todos aqueles que nos acompanharam aqui, que nos inspiraram, nos intuíram, e aqueles que cotidianamente convivem conosco, nos protegem, nos orientam, nos intuem. Pedimos perdão por não ouvi-los com tanta atenção quanto deveríamos, mas pedimos também que não desistam de nós, porque estamos fazendo o melhor que podemos. E agradecemos a nossa Mãe Maria, que sempre se faz presente quando a invocamos, pedindo a ela que nos proteja, nos intua, nos oriente e nos conceda sempre o seu imenso carinho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, aprendizes da vida, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Valeu, queridos, muito boa noite, boa semana, bom frio para vocês. Estejam em paz. Tchau, Patrícia. Um beijo, gente. Boa semana. Fiquem com Deus. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. gente. Gratidão. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Mel. Beijo, Então, pá. desculpa, é que ia acabar o tempo e ia cortar no meio da oração. Não, foi ótimo você ter dado tempo. Eu estava olhando, mas me estendi além do que devia.